E se a maior batalha do Capitão América não fosse contra o Caveira Vermelha ou Thanos, hein? E se fosse uma jornada pela salvação da própria alma, com Dante Alighieri como guia? Vamos mergulhar nessa jornada. Olha, isso aqui não é só um e se qualquer. É um exercício de imaginação, sabe? Usando a estrutura do Purgatório de Dante para a gente conseguir enxergar as falhas. Aquelas falhas bem sutis que se escondem até no mais nobre dos heróis. E essa é a grande questão. A jornada do Steve Rogers ela não acabou no gelo nem naquela dança final, não. A verdadeira guerra, aquela que é pela alma, essa tá só começando. Tenta imaginar a cena. Steve chega numa praia, mas não é uma praia de desespero, é de esperança. E ao fundo tem almas cantando sobre a libertação do Egito. É um hino que ressoa fundo no homem que dedicou a vida inteira pela liberdade, mas que agora busca uma liberdade muito, mas muito mais profunda. E quem é o guardião desse lugar? Catão de Útica. O paralelo é impressionante. Dois homens de épocas completamente diferentes, mas unidos por um sacrifício supremo em nome da liberdade. É um encontro de almas que se reconhecem na hora. Só que o Catão não tá ali pra festa. Ele é o primeiro espelho crítico do Steve. A ordem dele soa quase como um chamado militar, um aviso direto contra a nostalgia, sabe? Aquele apego ao passado que tanto prendeu o Rogers em vida. A missão, ele basicamente diz, ainda não acabou. Antes de subir a montanha, tem uma espera, e é aqui que Steve se encontra, no Vale dos Governantes Negligentes. Pensa só nisso, um lugar para líderes que estavam tão ocupados salvando o mundo que esqueceram de salvar a si mesmos. Soa familiar, né? E a purificação aqui é agonizante para um homem de ação. O eterno protetor, o cara que fala eu posso fazer isso o dia inteiro, agora é forçado a sentar e ser protegido pelos outros. Ele precisa aprender que ele não é o salvador, mas só mais uma alma que precisa de ajuda. Depois da espera, o portão do purgatório se abre. Um anjo com a ponta de uma espada marca a testa do Steve com 7 P's de pecado. Cada um deles precisa ser apagado, um em cada terraço da montanha que ele está prestes a escalar. O primeiro terraço, e talvez o mais difícil para o Steve, é o da soberba. Mas não é a vaidade do Tony Stark. É algo mais sutil. É a soberba da virtude. Aquela certeza moral inabalável que a gente viu em Guerra Civil quando ele diz as mãos mais seguras ainda são as nossas. Aqui, isso se revela como a falha mais profunda dele. A cura é poética e brutal. O homem que nunca se curva diante de tiranos, agora é forçado a se curvar sobre o peso de uma pedra. E essa rocha não testa a força física dele, mas humilha a sua certeza moral, forçando ele a olhar para o chão, para o pó de onde ele veio. Depois da soberba, ele enfrenta a inveja. O Steve não cobiçava dinheiro, poder, mas ele sentiu uma dor profunda, um ressentimento silencioso pela felicidade comum que ele nunca pôde ter. Uma inveja daquela vida normal que o destino negou a ele. E a penitência aqui é terrível. Os olhos dele, que são a base da sua visão tática, da sua vigilância constante, são costurados. O sentinela da liberdade fica cego. Ele é forçado a largar a autossuficiência e a depender totalmente dos outros, a confiar na voz de quem caminha ao seu lado. Subindo mais, ele confronta a ira. Steve sempre foi um campeão da indignação justa, certo? Mas naquela luta final na Sibéria, quando ele levanta o escudo contra o Tony, aquilo foi só justiça? Ou será que a fúria e o medo tomaram conta e ele cruzou a linha para a vingança? A penitência dele é caminhar perdido numa fumaça densa, a névoa da guerra internalizada. Não tem inimigos para golpear. Ele é forçado a confrontar a própria violência, a fúria que o cegou para a humanidade dos amigos e dos inimigos. Soberba, inveja, ira, pecados poderosos. Mas agora a gente chega no coração da montanha e, de verdade, no centro da alma do Steve Rogers. Qual era a ferida mais profunda dele? O ponto crucial é esse. Assídia. E não é preguiça física, de jeito nenhum. É uma melancolia espiritual. A incapacidade de seguir em frente, de abraçar a alegria. Steve era o homem fora do tempo, preso ao passado, apegado à dor como se fosse a identidade dele. Uma recusa em ser feliz. E a cura? Correr. Mas não para treinar o corpo. É uma corrida frenética para despertar a alma daquela letargia. A frase icônica dele, à sua esquerda, se transforma de uma piada entre amigos num grito para reacender o fervor e a alegria de viver. Quase no topo, ele encara a luxúria.
E para ele não se trata de libertinagem, é algo muito mais perigoso, a idolatria romântica. O amor dele pela Peg, que foi a bússola da vida dele, se tornou o fim último, um ídolo que ele colocou acima da ordem do tempo. A última prova dele é um muro de fogo. Para passar, ele precisa queimar esse apego. Ele tem que purificar o amor, transformando ele de uma necessidade nostálgica em caridade. Ele precisa, finalmente, soltar as amarras do passado. Depois do fogo, vem o cume. E aqui, 2 rios o esperam. O primeiro, Letes, apaga a memória da dor, do trauma, da culpa. O segundo, Eunoé, restaura a memória de todo o bem que ele fez, mas já sem a dor da perda. E nesse momento, o Capitão América desaparece. O escudo, o uniforme, o título, tudo ficou para trás, foi purgado na montanha. O que emerge dali é apenas Steven Grant Rogers com uma alma finalmente livre, reta e sã. E toda essa jornada nos deixa com essa pergunta. Quando se remove o escudo, o dever e a guerra, o que sobra de um herói? O que resta quando só a alma é o que importa?